dia, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa 9ª aula do livro Bless. Estamos terminando. Como é que está a prática do Bless aí? Estão conseguindo fazer diariamente? Essa semana, na prática do Bless, eu pude sentar e escutar um casal de amigo meu, conversar com eles. Então, essa semana eu pratiquei a lei da oração por eles, também escutá-los. Então, essa foi a prática da semana. Mas a gente vai galgando cada semana, entregando um pouco mais, ouvindo o Senhor, deixando Ele direcionar a gente para as práticas do Bless. Legal. Essa semana em específico, eu tive a oportunidade de ter um momento com as minhas amigas da faculdade, onde a gente estava fazendo trabalho, né? A gente estava montando maquete, então a gente fica ali fazendo trabalhos manuais. E a gente teve a oportunidade de comer junto, né? A gente tem um mercado na frente da Unip, então uma das nossas amigas foi lá, comprou algumas coisas, a gente teve esse momento onde a gente pôde passar um tempo de verdade juntas, ao invés de só ficar fazendo coisas da faculdade, para poder se conhecer um pouco melhor, onde eu pude ouvir algumas histórias que eu ainda não conhecia, e aos pouquinhos elas vão tendo mais essa confiança de se abrir também. Isso foi bem legal. Legal, Bia. A gente precisa ter esse incômodo, né, de perceber que, principalmente uma disciplina como essa aqui, que nos leva para a prática, a gente precisa se policiar. E, inclusive, o título da nossa lição de hoje, que é o capítulo 9, há uma estratégia de Bless para mudar o mundo. Então ele coloca o Bless como uma estratégia. Mas o que eu tenho sentido aqui é que, claro, é uma estratégia, né? A gente conseguir visualizar os 5 pontos, mas a gente tem falado de uma coisa chamada cultura. A cultura é que vai determinar aquilo que nós fazemos. A cultura vai determinar aquilo que nós somos. Ele fala aí no livro que o hábito, ele se forma em 20 dias, né? Quando você está lá, 20 dias, só que a gente perde rapidamente também, né? A gente deixa de fazer algumas semanas ou alguns dias, a gente já perde esse hábito. Então, quando a gente vai falar de orar diariamente, é um hábito que a gente precisa ter, de pegar a nossa cartelinha e colocar o nome dessas pessoas em oração todos os dias. Então, para isso a gente precisa começar, né? Esse lance de ouvir, de comer junto, ser intencional com essas pessoas, não só com as pessoas que nós já conhecemos ou que são os nossos amigos, mas nos relacionar intencionalmente com pessoas que a gente encontra na academia, encontra na faculdade, encontra no ônibus, são vizinhos nossos. E servir, procurar a oportunidade de servir essas pessoas e compartilhar a nossa história. Então, pessoal, isso aqui não é algo que vai acontecer ao acaso, entende? Do nada, a gente vai encontrar pessoas e vamos ter uma super oportunidade de ouvi-las, ou, hoje eu vou orar. Não, é algo que a gente precisa colocar como um hábito. E é isso que eu estou, assim, provocando vocês nesse sentido, que a gente já está... Essa é a 9ª aula, né? Então a gente está mais de 2 meses falando sobre isso e a gente precisa colocar isso em prática e transformar isso num hábito. E a própria leitura também, né, pessoal? Não é o primeiro curso nosso. Então a gente precisa ter esse hábito de colocar. Se a gente se propõe a fazer algo ou participar numa sala da escola dominical, onde nós temos alguns critérios, como a leitura, uma prática, uma partilha, e você, como líder, você está mostrando o seu caráter aqui, né? Quando você se propõe a fazer aquilo que foi solicitado a você. E é isso que a gente precisa levar em consideração, né? Quando a gente lidera pessoas, as pessoas estão olhando para nós. Então, não é apenas uma estratégia. Eu sei o que significa o Bless. Eu acho que vocês já decoraram, né? O que significa o B? Buscando primeira oração. Busque primeiro oração. O L... Lendo o outro com a escuta. O E, pode falar mais alto aí, Daniel, eu quero ouvir só a voz. E o E? Encontrando outra mesa. O S? Servindo como um privilégio. Servindo como um privilégio. E o S? Seguir contando histórias. Seguindo compartilhando histórias. Legal. Então, nós sabemos, que bom que vocês... Se quiser colocar mais para lá, pode colocar esse traduzido. Que bom que vocês sabem, né, o que significa o Bless. Isso é importante, pessoal, mas eu quero realmente
incentivar vocês a colocarem isso como uma prática, como um estilo de vida, e transformar isso na cultura, porque tem até uma frase, né, que a gente sempre cita aqui do Peter Drucker, que a cultura como a estratégia no café da manhã. Quem já ouviu essa frase? A cultura como a estratégia no café da manhã. Então você pode ter uma estratégia. Eu vou orar pelos meus amigos, eu vou evangelizar intencionalmente, eu vou ser um abençoador. Mas, cara, a sua cultura vai comer essa estratégia no café da manhã, ou seja, ela vai destruir você, porque você vai fazer aquilo que você é e não aquilo que você quer. Nós precisamos lutar contra isso. E se a gente quer ser discípulos e discípulas melhores, nós precisamos pensar nisso. Então, eu vou ler, eu vou diariamente ler, vou me organizar para isso, vou evangelizar, eu vou abençoar pessoas, eu vou comer com elas, eu vou servir essas pessoas. Então, é uma prática que vai só acontecer quando a gente mudar aquilo que nós somos. É a questão cultural mesmo, aquilo que nós somos lá dentro. Então, às vezes a gente fica enxugando gelo, né? Podemos ensinar várias estratégias, por exemplo. A célula é uma estratégia, certo? Assim como qualquer outra estratégia de pequeno grupo. Tem os PGIs, por exemplo, pequenos grupos intencionais, casados para sempre, curso CRAL, mulher única, homem ao máximo, paternidade bíblica, enfim, tem várias estratégias de pequenos grupos e ajudam a trabalhar as pessoas. Mas acontece o quê? Que ela vai fazer esse curso, mas a prática vai ser esquecida. Quantos cursos vocês já participaram na história de vocês dentro da igreja? Quantas revistas vocês já leram na escola dominical? Marilza? 55? 55 anos estudando, né? Desde recém-nascida estudando na escola dominical. Temos muita... Você também? Passou para você? Agora que passo eu. Transferindo. Então, pessoal, a gente precisa se policiar nisso, pessoal. E aí, gente, e aí eu quero, assim, reforçar, porque eu preciso ver isso em vocês. Não, eu sei que vocês trabalham, estudam, tem outros afazeres e tal, e algo que a gente tem falado muito no Formador de Heróis, no curso passado também, do tipo certo, agora a gente tem lembrado também. Todos vocês são, a maioria aqui, né, líderes de ministério. Então, vocês têm programações, vocês têm reuniões, têm ensaios, têm práticas que vocês estão fazendo. E tantas vezes a gente inverte as coisas, né? A gente acha que o fazer é o mais importante. A gente se sente mais útil no reino quando a gente faz. Não é? Então, tô aqui desde 7 horas da manhã, sei lá. Eu fui o último a sair ontem. Eu estava aqui durante a semana. Eu fiz a célula. Então, a gente entra nesse ativismo e no final das contas, a gente não está abençoando ninguém. A gente só está se cansando nessa história aí. Então, essa é... Vai, fala aí, você já me fez perder o fio da meada? Não, na verdade eu só queria falar, mas eu vi a tosse também. Para a gente poder aplicar melhor o Bless, no nosso dia a dia, ter isso como uma cultura verdadeira, um estilo de vida, e não ser apenas uma estratégia vazia, que a gente começa, faz durante uma semana, depois para, a gente tem que fazer uma autoanálise da nossa vida e ver o que está tirando o tempo que a gente tem para entregar na vida das pessoas. E começar a realmente cortar isso, descartar. Porque a gente tem que entender no que a gente é bom, no que a gente foi chamado para o Senhor para fazer. E tem coisas que a gente faz porque a gente ajuda pessoas, mas não é o que a gente deve estar fazendo. E ser corajoso para cortar, para entregar a vida a servir pessoas e ter como estilo de vida ganhar pessoas, se tornar algo cultural para nós. E não ficar só numa fala, num curso na escola dominical, ou numa série de mensagens na igreja, ou numa série de mensagens na célula, entende? É isso. A gente precisa fazer essa autocrítica realmente, porque senão a gente corre o risco de estar aqui enxugando gelo, né? Falando as mesmas coisas e a nossa prática, no fundo, não muda, né? A gente está correndo desesperadamente atrás
de programações, a nossa mente não transicionou. A gente não abençoa pessoas, né? A gente vai para a célula sozinho, vai para a igreja sozinho, a gente não consegue ser intencional no evangelismo, está na igreja há 30 anos e não consegue ganhar ninguém para Jesus, não consegue convidar pessoas, a gente vem para o culto sozinho, vai para a célula sozinho, né? A gente, às vezes o líder de célula tem que ficar louco atrás das pessoas, a gente malemar participa às vezes, né? Vocês como líderes de ministério não são obrigados, né, vamos dizer assim, até orientados a não ser líder de uma célula, vocês já estão liderando o ministério, ok? Mas vocês estão levando gente, vocês estão frequentando. E às vezes a gente nem, até na questão de frequentar, a gente deixa a desejar, né? Então, assim, eu estou provocando vocês porque a nossa lição é muito prática. E o que a gente está falando a gente precisa mudar esses hábitos. Os nossos hábitos como discípulos e discípulas, para que isso se torne cultural para nós. Então, a gente saber o Bless como uma ferramenta que nos ajuda a visualizar, não, beleza, o mínimo é a oração, certo? Porque, a gente não precisa de nada para orar. A gente só precisa separar um tempo, ter os nomes das pessoas ali e orar, ter um tempo de oração para aquelas pessoas. Agora, não é possível, nem isso a gente consegue fazer. E por que a gente, às vezes, nem consegue fazer uma lista de nomes? Isso chega a ser um absurdo, sim ou não? A gente está com a lista, com a folhinha vazia. Que tipo de crente nós somos? Né? Que tipo de discípulo ou discípula nós somos? A gente não consegue ter uma lista de nomes, muito menos orar por esses nomes. Ah, não, mas eu estou nesse ministério, eu estou naquele ministério, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não adianta nada, cara, para. É melhor parar, né? Se isso não vai para a prática, se a gente não está realmente levando a sério isso, né? O envio é muito importante. Ele coloca aqui algo muito, muito legal. Vocês já ouviram falar da missão centrífuga e a missão centrípeta? Aqui, ó, a missão em Israel foi levantada, né, como uma nação, começa lá em Gênesis 12, quando Abraão é chamado, e para realmente formar uma família, um povo, ele falou, eu escolhi vocês, eu enviei vocês, eu abençoei vocês, agora vão e abençoem, sejam uma bênção. Eu vou abençoar os que vocês abençoarem, vou amaldiçoar os que vocês amaldiçoarem. Vai lá, vamos fazer um novo povo. Vem Israel. E a missão centrípeta fala de uma convergência para o centro. Então as nações seriam atraídas como um imã para Israel e receber salvação. Jesus, ele deixa claro isso no ministério várias vezes, né? Que ele vem para os seus, para os judeus, para Israel. Mas chega um momento em que Israel rejeita essa palavra e essa missão centrífuga se forma, né, ao redor da igreja. Então, a igreja agora é chamada para ir. Então, a missão centrípeta para dentro e a centrífuga, ajuda ele, Senhor, é para fora. E ajuda a missão, então, da igreja agora, essa missão centrífuga, onde ela é enviada. Então, aqui a gente tem vários versículos, né? Alguém lembra algum versículo para dar base para isso aqui? Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra, né? Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. 4 gerações, vamos dizer assim. Em 2 Timóteo 2:2, que vocês já sabem de cor, quem sabe de cor? Tudo que da minha parte ouvistes, na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis e idôneos,
Eu vou botar a figurinha do John Wesley lá de novo, hein? É que na hora que o senhor falou, não apareceu tão grande, que a gente sabia, mas a gente esqueceu na hora. Entendi. Mateus 28. Ouvi os meninos, olha pra lá e falar com outras pessoas. Outras pessoas são coração. O conceito vocês sabem. Tá. Divide a parte, ensina a outros homens. Tá. A homens fiéis e idôneos. Então Paulo está falando para Timóteo. Timóteo é recomendado a procurar homens fiéis e idôneos, e esses vão passar isso para outro. Então, existe uma multiplicação aqui. Existe algo que transborda, que não fica simplesmente para você mesmo, certo? Então, esse processo de multiplicação e até o lance mesmo que forma o Bless é focado nisso. Lembra de Gênesis 12? É legal que essa semana a gente estava lendo, estamos lendo Gênesis 12, e fala muito dessa palavra, abençoar. Exatamente. Esse é o chamado, sermos bênção, né? E não convertedores ou acusadores, mas abençoadores, né? E muitas vezes, para abençoar, a gente precisa confrontar, né? E tirar da zona de conforto, não é verdade? Principalmente para nós, pessoal, a gente que está na igreja há tanto tempo, e a gente tende a se conformar com os hábitos de sempre. Beleza, eu não falto no culto, eu não falto na célula, só que a vida sem frutificação, né? E a gente olha para a nossa trajetória sem transbordar, sem alcançar outras pessoas. Vocês concordam comigo que, olhando para o ministério de Jesus, não dá para a gente desenvolver uma vida cristã sem isso? Sem transbordar para outras pessoas essa bênção? Ou existe uma forma de ser cristão guardando para si mesmo? O que vocês acham? Sinceramente. Pode falar, eu sei que eu estou bravo hoje, mas pode falar. Jesus, ele entrega a vida dele pelas pessoas. E a gente não faz nem um pouquinho disso, 1%. Sim, e às vezes a gente está voltado para os nossos negócios, né? Para as nossas ambições pessoais, e a gente não está rendido a Cristo, não está na cruz ainda, certo? Então a gente tem várias desculpas, eu tenho vergonha, o que vão pensar de mim? A gente lembra que a gente falou na aula acho que foi na aula número 4, onde a gente falou ali, 4 ou 5, onde a gente falou sobre serviço, né? Sobre servir como um privilégio, e a gente trabalhou muito essa questão da coroa, né? Jesus tira a coroa, pega uma toalha, pega um avental. Quais são as nossas coroas? O que a gente não quer deixar? Às vezes é o status quo, né? É a nossa reputação, o nosso conforto. Eu não vou, durante a semana, deixar a minha família, o meu conforto, a minha natação, para poder visitar alguém, ou para convidar alguém, ou para estar nas... Eu não vou deixar isso, né? Então, a gente tem o nosso eu ainda que não foi mortificado. Não adianta a gente professar uma fé ou cantar bonito, e isso de nada vai valer. De nada vai valer. Então, Jesus ele vai falar isso, né? João capítulo 6, quando ele fala, se você não provar da minha carne, beber do meu sangue, você não tem parte comigo. E a galera fala, duro é esse discurso, não vai dar não. E a galera começa a ir embora, né? E Jesus vira para os discípulos, vocês querem ir embora também? Pode ir embora se quiser, porque é isso. Não dá para reduzir e baratear essa graça. E a gente sabe a resposta, né? No último estudo aqui, né, no último capítulo, fala de Nicodemos, né? E como Nicodemos, quando conheceu Jesus, Jesus deixa claro para ele, cara, você é religioso, mas você precisa nascer de novo, nascer do Espírito. Você precisa ter essa nova vida, né? E quando você tem essa nova vida, você se entrega, né? O que o senhor está falando, de a gente morrer de fato, né? Se uma semente que é plantada, morre para nascer uma árvore. E é legal que, um pouco à frente ali, fala depois que os historiadores veem que na vida de Nicodemos, no futuro, ele se entrega como um mártir, né? E, de fato, ele deve ter entregado a vida dele pelo Evangelho, né? Ele morreu sem negar a Cristo. Então, quantas pessoas ele deve ter falado de Jesus
através daquele encontro poderoso, né? Isso levou a sua morte física, mas a sua morte espiritual, o eu dele, para nascer para Cristo, né? Então, isso é muito poderoso, um exemplo para nós, para a gente poder ser melhor, né? Legal, Dani. Obrigado por participar da minha aula. Você tem sido o único, mesmo sob pressão. Quero ouvi-la, viu? Quero ouvir-la e eu estou só absorvendo hoje. Você está bem? O que aconteceu com você? É só porque você está sem o Caio, você está triste? Tudo bem, né? Porque daí a rotina é pesada. Entendeu? Você vai sobreviver. Então, ótimo, pessoal. A gente tem que entender isso. É uma mensagem dura, mas, gente, a gente já está acostumado com ela, certo? A gente já tem falado muito sobre isso aqui. E a gente precisa olhar para nós e pensar, cara, eu estou conectado na videira, eu tenho dado fruto, eu estou frutificando. A gente precisa, a Bíblia diz, pelos frutos nós vamos ser conhecidos. Então, que tipo de fruto a gente tem dado? A gente tem alcançado pessoas, as pessoas têm se alimentado dos frutos que elas veem em nós, fruto do Espírito, e no sentido de gerar novas sementes, ganhar pessoas para Jesus. A nossa trajetória na vida cristã precisa alcançar pessoas, tem que transbordar. E o compromisso aqui, ele coloca 2 compromissos, né? Para a gente já caminhar para o final. O primeiro compromisso é: use o Bless todos os dias. Todo mundo pode fazer esse compromisso? Vocês já assinaram o contrato semana passada. Alguns, né? Não todos. Tem uns sujões aí que não assinaram contrato. Não, mas eu verifiquei todos. Teve gente que desceu. Quem desceu? Agora, chamar de fusão, aí eu acho que é um desafio. Ó, não fui eu, hein? Porque a gente chama de fumante, ele acha muito. Aí ele chama quem sai mais cedo pro culto de fusão. Briga! Irmão, ele não perdeu, mas eu peço perdão. A paz eu fiz pro grupo, entendeu? Porque a paz não é mais corrupção, então... Briga! Só quis expor aquele Boa. Ele chamou você de fujão, cara. fujão. Só porque ele não foi liberado pra sair, né? Porque senão ele tinha que Esse também. Daniel. Coloca saia justa também, tá? O Power tá chegando. Te amo, meu. E o segundo compromisso, pessoal, é: comece seu grupo perguntando quem você abençoou. Então, aqui ele trabalha esse conceito de um grupo Bless, né? Então, é mais ou menos como um grupo de avanço, né? Onde se reúne mensalmente. E a gente está aqui num grupo Bless, né? Então, a gente está há 9 semanas aqui, temos mais 2. Não, Você falou a verdade. não, a gente vai fazer. Mas, ó, veja bem, não é que a gente vai praticar o Bless entre nós. A ideia do grupo é que a gente exercite a prestação de contas para a gente praticar o Bless para fora, né? Não que a gente não possa fazer uma refeição, né? Claro, sim. Mas a ideia é que a gente preste conta aqui dentro. Então, essa pergunta: quem você abençoou essa semana? Então, quem você ouviu? Você orou todos os dias? Você armou uma mesa para comer com alguém intencionalmente? Você serviu? Como você serviu essas pessoas? Como você compartilhou sua história de salvação? Como você conheceu Jesus? Você tem alcançado pessoas? Então, essa pergunta é uma pergunta de provocação, vamos dizer assim, né? Quem você abençoou essa semana? Eu fiz 10 sem perceber que a menina do meu trabalho, cara. Agora eu tô muito diferente. Eu tô tentando praticar o Bless com uma pessoa em específico, né? Só que a minha maior dificuldade tem sido convidar ela para ter um tempo à mesa juntos, por N questões aí, né? E aí toda semana eu fico nesse desafio de: nossa, essa semana vai sair, e aí não sai, e aí eu me sinto frustrada, confesso, por não conseguir vencer essa barreira que é o sentar à mesa juntos, né? É convidar a pessoa a ir na minha casa. E aí Deus tem falado muito comigo, né? Que as pessoas as mais difíceis de serem amadas é aquelas que mais precisam do nosso amor, né? Então eu tô levando muitos tapas na cara diariamente, porque tem dia que eu respiro fundo e falo: não, ela precisa do meu amor, ela precisa da minha atenção. Mas essa tem sido a minha maior dificuldade, é o sentar à mesa juntos, né? Legal, obrigado por compartilhar. E eu não lá todos os dias, confesso. Mas eu já tenho aula na minha geração há bastante tempo, então quando eu vou orar, sempre lembro dela. Eu escuto muito ela
E eu já chamei 500 vezes pra ou vir na minha casa, ou tomar uma saída da esquina. E ela fala, vamos, vamos, e não vamos. Chega no dia, ela não vai poder. E aí, então, é bem difícil isso também, né? Tô tentando, mas a pessoa tem que falar agora. Legal. Obrigado, Gabi. A gente precisa ir conquistando, né, as pessoas, né? E o importante, pessoal, é a gente ter essa mentalidade, né? Lembra que a gente falou semana passada? Existem 3 tipos de pessoas, né? Aquelas que não querem ter nada para fazer, aquelas que têm uma agenda cheia, que tem muita coisa para fazer, e aquelas que sabem que tem que fazer, tem de fazer. E a gente precisa ser essas pessoas. Então, é acordar todos os dias, colocar os nomes ali, já começar o dia orando para aquelas pessoas, pedindo a Deus oportunidades, né, de se relacionar intencionalmente, porque nós temos de fazer, é um mandamento, né, amar o próximo é um mandamento, e a nossa tendência é viver para nós mesmos. A nossa tendência é não ter tempo para isso, é fazer muitas coisas, né, inclusive coisas dentro da igreja, né, e a gente se esquece. Então, lembra dos 2 compromissos. Primeiro compromisso, use o Bless todos os dias, até que vire um hábito para você. É sua cultura, a gente não sabe fazer outra coisa. Então, ir na casa das pessoas para comer, ou levar as pessoas da nossa casa, ou para algum lugar, é um hábito. A gente vai fazer isso habitualmente, naturalmente. Não vai não ser forçado, é a nossa cultura. Ouvir as pessoas, né, abençoar essas pessoas quando a gente ouve e entende a oportunidade de servir essas pessoas, né, seja com um conselho, seja financeiramente, seja com uma carona, sei lá, tantas formas da gente servir, e a gente vai fazer isso. E claro, pessoal, super importante, compartilhar a nossa história. Senão a gente só seria uma pessoa boazinha, né? Que ajuda as pessoas, que ora para as pessoas, que deseja o bem para as pessoas, né? Pessoas queridas. Mas o nosso chamado é compartilhar a nossa história de salvação. Quem converte é o Espírito Santo, ele vai fazer o trabalho, mas nós precisamos falar, nós precisamos abrir a boca e manifestar, né, a mensagem do Evangelho apontando para a nossa vida. Então, pessoal, a gente precisa se comprometer nesse sentido, e eu conto com vocês nesses compromissos, né, para a gente não só ter ficado quase 3 meses aqui, a gente ainda vai ter algumas aulas, mas eu não vou fazer, ou não quero, sei lá, porque é uma ferramenta, para ajudar a gente numa prática que a gente já sabe que tem que fazer. A gente tem falado sobre isso. E se for necessário que você reduza suas atividades na igreja, para você realmente levar mais a sério isso, faça. Né? Forme pessoas, como a gente falou no Formador de Heróis. Forme pessoas para fazerem aquilo que você está fazendo e vá fazer aquilo que você tem que fazer. Né? Se multiplique até a 4ª geração. Nós precisamos pensar nisso, para não ser apenas algo que a gente sabe mentalmente, mas a gente não pratica. Quem são as pessoas que nós estamos alcançando? Quem são as pessoas que nós estamos conduzindo a Cristo, né, por meio do Espírito Santo? Nós precisamos ter essa experiência e lembrar disso, né? Esse chamado para a igreja, ir até as pessoas, e muitas vezes a gente faz cultos bem legais esperando que as pessoas venham, né? Essa missão centrípeta, né? Não, as pessoas precisam vir. Não, a igreja precisa ir. Nós somos chamados, né? Então, na Bíblia a gente não vê, façam cultos bonitos, inspiradores, né, maravilhosos para atrair as pessoas. Não, ide, vão. Então a gente tem de segunda a segunda, amanhã, segunda-feira, no trabalho, na academia, na escola, no condomínio. Onde é que Deus está te levando para abençoar pessoas? Então esse é o chamado, né, de irmos e fazermos discípulos. Isso não é uma opção para nós, isso é um mandamento e a gente precisa levar a sério. Amém? Entre mortos e feridos... Peraí, rapidão. Vocês estão de brincadeira comigo. Eu ia falar que, exatamente como estilo de vida, assim como qualquer... Vou gravar, tá? A gente avalia depois. Ai, meu Deus. Eu ia falar que é bom lembrar também que o estilo de vida, como é o Bless, igual qualquer outro, como ir na academia, ser saudável, ler mais e tudo mais, é um hábito, ele precisa ser construído e leva tempo, né? Eu acho que, assim, o principal é você ter, sim, a mentalidade de que é isso que você quer.
Então, por exemplo, usando uma coisa que é para todo mundo, quero emagrecer. Você tem que ter na sua cabeça que você tem esse objetivo. Porque senão você nunca vai chegar. Vai desanimar e vai parar. Então, começa com a mentalidade. Mas eu acho que o pôr em prática, que é a parte mais difícil, demora, né? Porque é um estilo de vida, não é uma coisa que você faz ali objetivo, não é uma peça que você está montando, é cuidar de vidas, é cuidar de pessoas enquanto vive, né? Enquanto você vive a sua vida, você vai adicionando essa estratégia para as outras pessoas. E eu penso muito assim, que eu tento trabalhar com isso na minha vida, esse negócio de hábitos. É importante que a gente comece aqui um pouquinho em pouquinho. Então, agora a gente sempre fala aqui, né? Tô orando. Ótimo, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não oro todos os dias. E eu já tenho esse problema na minha vida pessoal com Deus. E aí eu tenho, então, agora que focar na minha vida pessoal com Deus em relação à oração e a estratégia do Bless. Ok, vamos orar 5 minutos por dia? Vamos orar 10 minutos por dia? E, o que você fez essa semana? Eu orei 5 minutos por dia. E já é um passo, eu acho. Porque é um progresso, porque senão, assim, um estilo de vida não é implementado tão assim do nada, né? Porque a gente tem que mudar tudo para conseguir chegar lá. Mas tem que ter a vontade, a mentalidade e pouquinho em pouquinho chegar lá. Acho que só acrescentando o que a Gabi falou, é que a gente tem um problema também, né? Que nós somos falhos nisso, a gente não compreende a Bíblia da forma certa. Jesus, ele resume todos os mandamentos em 2. Ame a Deus em primeiro lugar e o seu próximo, como a você mesmo. Se a gente entender isso, a gente vai viver uma vida, um estilo de vida correto. A gente vai se entregar para o Senhor. E quando a gente se entrega para o Senhor, a gente vai encontrar tempo para se entregar para as pessoas e aplicar o Bless ou qualquer outra estratégia que tenha. Então, eu acho que nós temos que começar a fazer uma leitura correta da palavra do Senhor, para que a gente possa começar a ter esse estilo de vida correto que o Senhor nos pede desde o começo, e é desde quando a gente aceitou Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Legal. Já vamos acabar, pessoal. Tá bom? A gente desce todo mundo junto, unidos, beleza? Como a gente falou, ele coloca no livro aqui essa questão do hábito. Ele fala de 20 dias, né? Para você formar um hábito e começar a tornar aquilo mais natural para você. Como eu falei, a gente já está na 9ª semana. Então nós vamos para 12. São 3 meses. Então daria tempo, né, para a gente começar a desenvolver essas questões, né? 6 meses de aprendizado da estratégia. Da estratégia. Mas tem que ser de aplicação. Não, exatamente. A aplicação, em 20 dias, a gente, segundo ele aqui, a gente já consegue colocar isso em prática, né? Então, o que a gente já está aprendendo, né, vai dar 3 meses de curso. Então, são coisas que a gente precisa implementar se a gente entende como algo realmente importante. E se a gente não se forçar isso, pessoal, vai ser só mais um curso, vocês vão ali receber um diploma e formou, entendeu? E não é isso que a gente quer, né? A gente precisa realmente colocar isso em prática, o Bless como uma ajuda, né? Uma ferramenta de algo que a gente já sabe, eu já deveria saber, né? A gente falado sobre isso, sobre multiplicação. Então, as nossas células é um retrato disso. A forma como a gente se envolve com as células, a gente leva pessoas, se multiplica. Frequentar algo, participar, não levar ninguém. Às vezes a gente vai num culto, né? Quando foi a última vez que a gente trouxe alguém para o culto? A gente vai para o culto sozinho, cara. A gente não consegue convidar pessoas. Não é possível. E às vezes a gente... eu vou faltar no culto. Então, a gente nem se sente mal por faltar, porque a gente não está acompanhando ninguém, não tem ninguém olhando para nós. Então, assim, são coisas que precisam nos incomodar, pessoal. Então, a nossa infertilidade, o fato de sermos infrutíferos, né, revela a nossa percepção, a nossa compreensão do Evangelho. Então, lembra dos compromissos. Use o Bless todos os dias e comece perguntando quem você abençoou. Acho que é uma forma da gente prestar conta uns aos outros. Quem você abençoou, quem você praticou, conseguiu alcançar por meio dessas práticas do Bless. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse ensino. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos incentivado, ó Pai, a ser melhores. Sabemos, ó Deus, que não é por uma obrigação, mas entendemos, a Tua palavra nos leva nessa direção, Senhor. Nos ajude a dar exemplo, ó Pai, a sermos os melhores que podemos, ó Pai, para que pessoas olhem para nós e queiram também crescer em suas vidas. Abençoe essa turma, essa sala,
Guarda-nos, ó Deus, nessas práticas, possamos ajudar uns aos outros, ó Deus, a avançar nelas. Em nome de Jesus. Amém.